Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Gilza Castro e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao tema gêneros textuais. Mas antes, é importante que nós relembremos alguns destes conceitos que fazem parte, deste tema. Nós falamos sobre o conceito de gêneros textuais. Nós dissemos que cada texto ele tem uma função, ele busca atingir um público-alvo, ele tem uma finalidade, seja para adverter, para informar ou simplesmente para instruir acerca de algo. Nós também falamos sobre o texto. O texto, que só é texto a partir do momento em que ele consolida, a comunicação. Se não houver comunicação, não é considerado um texto. Também diferenciamos os tipos textuais dos gêneros textuais. Os tipos textuais eles estão ligados, à estrutura do texto, como aquele texto está organizado. Já os gêneros textuais é de acordo com a função que aquele texto quer atingir. Mas na aula de hoje nós vamos falar sobre os gêneros textuais de acordo com a tipologia textual, Assim como os gêneros textuais, existem vários gêneros textuais, assim também, é com os tipos textuais, Existe o narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo e o prescritivo, Existem outros tipos, mas esses são os que são mais trabalhados. Mas, em específico, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o tipo textual narrativo. Porém, é importante que a gente entenda primeiro o que é, o tipo textual narrativo. Ele vai focar, no ato de narrar, de contar um acontecimento, de contar um fato, Um exemplo que podemos usar é o gênero textual conto. Ele é caracterizado por ser uma narrativa curta e bem objetiva, apresenta poucos personagens com tempo e espaço delimitado. Ele é narrado em primeira ou terceira pessoa. Um exemplo que eu trouxe aqui é o conto de fadas, Um exemplo de conto de fadas, que é o da Cinderela. A gente percebe que é um texto pequeno, mas a gente pode notar que ele tem um começo, meio e fim, Aqui, quando ele diz assim, era uma vez, a gente percebe que é o iniciar, deste conto. Era uma vez um homem muito rico, cuja mulher havia falecido, deixando-lhe como companhia apenas uma filha. A gente percebe que é uma história que tem poucos personagens, Mas um dia, aí vai começar, o clímax da história, o ponto crucial. E no último parágrafo, E a partir deste dia, já caminhando aí para o desfecho, ou seja, é um texto pequeno, mas com início, meio e fim, abordando um cenário bem específico, e com poucos personagens. Outro exemplo é a fábula, A fábula é algo bem característico, são os personagens que são os animais, que geralmente, eles apresentam essas características humanas, como a fala, o modo de agir, e sempre, não pode faltar na fábula, é a moral da história, Ela sempre vai repassar um aprendizado para o leitor. O exemplo aqui é a fábula da cigarra e a formiga. Vou resumir aqui para vocês, de que se trata essa fábula. Nessa fábula, relata a cigarra que durante o verão ela não se preocupava, em estocar, em guardar alimentos. Não se preparava. Já a formiga, não. A formiga, no verão, ela já se preparava para o inverno, porque ela sabia que no inverno ela não poderia, ficar exposta. Então, o que ela fazia? Ela guardava alimentos durante todo o verão
para no inverno ter, né, com que se alimentar. E a cigarra que não fazia isso, né, quando chegou o inverno, ela não tinha, né, com que se alimentar. Então, qual é a moral, né, que esta fábula traz para nós? Que a gente não tem que só pensar no dia de hoje, né, mas a gente também tem que trabalhar pensando também em se prevenir, né, para o amanhã. A gente tem que ter essa preocupação, né? Então, é essa moral que a fábula traz. Então, sempre a fábula vai trazer um aprendizado para quem está lendo. Outro exemplo bastante comum é a piada, né? A piada, como nós já sabemos, ela traz bastante esse lado cômico, né? Abordando situações em que demonstra essa comicidade e ela é bem criada em ambientes de informalidade, né? Prosseguindo, vou falar sobre a biografia, né, que é o outro exemplo. Uma característica bem importante é que ela é narrada em primeira pessoa ou terceira pessoa. Só que aí, no caso, né, quando ela é em primeira pessoa, aí já não é mais a biografia, né? Já vai ser a autobiografia. O que vai ser, né? O que vem a ser essa biografia? É um conjunto de informações sobre a vida de alguém. E esses fatos que vão ser narrados sobre a vida de alguém vai ser sempre em ordem cronológica, ou seja, desde o nascimento, a adolescência, juventude, até mesmo até a velhice da pessoa, né? E esses fatos que vão ser narrados vão sempre ser fatos que marcaram a vida daquela pessoa. Se aquela pessoa fez algo grandioso, vai ser ali retratado em sua biografia. Prosseguindo, nós temos o romance, né? O que o romance, que é um gênero textual que está no tipo textual narrativo, apresenta? Ele apresenta fatos interligados e, diferente dos exemplos que eu citei anteriormente, ele já é uma narrativa longa, né? Que possui muitos personagens, tem um enredo muito rico. O exemplo que eu trouxe aqui é sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o autor, né, Machado de Assis. Então, vocês podem me perguntar, mas esse é um romance, né? Sim, esse é um romance. É um tipo de romance, né? Porque existem outros, né? O mais comum é o romântico, né? Mas esse também é bem importante, que é o romance realista. O que acontece nesse romance realista? O autor, né, vai fazer uma crítica à sociedade da época por meio do uso da ironia, né? Então eu espero que vocês tenham compreendido, né, alguns dos gêneros textuais que fazem parte da narrativa. Essas são algumas das nossas referências, né? Eu agradeço a atenção de vocês e aguardem que nós traremos mais assuntos referentes aos gêneros textuais. Muito obrigada.